Olá, gente, espero que vocês estão gostando desse vídeo feito sobre o descobrimento do nome de Deus pelo Nehemia. O fato interessante é que quando eu terminei esse vídeo deu, por exemplo, 35 minutos, mas o jeito que o Nehemia fez é que quando ele estava gravando o vídeo, no meio das pesquisas dele, ele decidiu dar um tempo, porque ele estava muito cansado de tantas centenas de horas trabalhando, fazendo a pesquisa, e ele decidiu por conta parar e começar a entender, fazer uma pesquisa mais sobre a genealogia dele, e ele colocou isso no vídeo. Então isso fica bem no meio do vídeo. Quando eu tentei encurtar um pouco essa mensagem do jeito ele procurando as descendências, a genealogia dele, eu percebi que não estava tão certo, sabe, apagar isso do vídeo, colocar, diminuir tanto. Então eu decidi fazer dois vídeos em vez de um desses 35 minutos e colocar mais um pouco mais, colocar mais extensivamente as fotos da genealogia dele, os bisavós, trisavós dele, e porque assim seria mais certo. Vocês vão ver um fato interessantíssimo, que Nehemia veio, ele é da descendência do rei Davi. Vocês vão ver isso bastante claro, isso do trabalho que ele tem feito. Aliás, tipo 11 bisavós de Nehemia já era o rei Davi. Então eu decidi colocar a genealogia deles aí, mas vai ser mais um resumo das coisas que ele está falando, porque ele entra extensivamente no nome dos tios, dos avós em hebreu, e é muito difícil prosseguir. Mas eu fiz, acredito, um resumo bacana sobre o trabalho dele, de genealogia dele, e não traduzir necessariamente palavra por palavra, mas foi um resumo de cada slide que a gente vai passar, tá? Eu achei isso necessário, eu achei isso certo, e não quis cortar isso do vídeo completo. E depois dessa parte 4 nós vamos ter uma parte final, a parte 5, vai ser uns 15, 20 minutos, e continuando. Realmente que maravilha, abençoado seja o nosso Deus, que tem agora revelado o nome dele para todos nós. Então espero que gostem, gente. Esse rabino era dos 1608 a 1609 e ele estava dando resposta para o rabino Sofer. O nome dele é Meir Mahamad Noblin. Mahamad é um acrônimo de um professor rabino Meir. Ele era um rabino Meir, filho de Gadalia. Ele foi talvez os primeiros 10 rabinos mais famosos. Talvez depois de Zohar, ele foi o mais famoso da minha lista. Ele era realmente um rabino muito famoso. Ele era bem conhecido no seu tempo como o rabino mais sábio de sua geração. E Sofer conversa com ele dessa maneira. Sofer chama ele de excelência, luz de uma geração. Ele chama ele de muitos títulos positivos, porque basicamente ele quer argumentar com ele. E ele não é tão respeitado como Mahamad Lublin. Então Mahamad Lublin respondeu a Sofer. E é isso que ele escreveu. Mas antes de começar isso, eu quero falar de uma coisa um pouco complicada. Rabino 4 é o Mahamad de Lublin. Ele menciona o número 5. O 5 menciona o número 6. Nós não temos as cartas do 5 e do 6, mas temos as suas citações. Eu coloquei os três juntos, os rabinos 4, 5 e 6. Você vai ver que eles foram citados na carta de Mahamad de Lublin. Então você vê que eles fazem citações desses três. Ele começou sua carta para Sofer dizendo: saiba, amado, como é extremamente difícil colocar essas coisas por escrito. E até mais, essa carta que irá de lugar a lugar a respeito das vogais do tetragrama, nas quais são Shiva, Kolan, Kamaz. Aí está, não tem mais dúvida. Ele está ali falando quais são as vogais. E ele está ali falando que é difícil colocar isso. E se alguém pegar essa carta e saber que é Shiva, Kolan, Kamaz, e o pessoal vai saber que me passou isso, eles vão descobrir. Isso não é para o público saber. Depois ele fala: eu vi nas palavras do meu bisavô, nosso professor rabino Rabi Asher, encarregado de Ben Din de Krakow. Ben Din é a corte rabínica. Ele escreveu um livro sagrado chamado Emak Rabbah, mas por causa do seu nível santíssimo tão grande, ele nunca foi publicado.
Nem mesmo vocês podem ver isso com o Nehemia aqui na internet. Não, claro, brincadeira. Porque ele não quer que as pessoas que não sejam, mereçam, leia essa carta. E por causa disso, nenhuma vez foi levado para a publicação. O que ela está falando aqui, isso aqui é coisa sagrada. Eu vou mencionar uma coisa que ninguém sabe. Eu tenho uma cópia. Foi isso que Dublin disse. Eu tenho a cópia porque meu avô escreveu o livro e eu tenho autógrafo. O interessante é que esse livro faz citações de outros livros. E eu fui atrás dessas citações de outros livros, mas não consegui achar esses outros livros. Eu quero realmente ver o livro e achar as referências no livro, mas não consegui achar os livros. Eu escrevi para a Livraria Nacional de Israel, que tem a coleção de todos os manuscritos hebraicos do mundo, ou pelo menos eles tenham de mencionar alguma coisa. Eles perguntaram, eu perguntei a ele, onde estava a cópia desse livro? Algumas vezes eles não têm nada, só uma cópia do livro, mas ele pode falar onde pode ser achado, nos Estados Unidos, na Europa, mas eles mencionam todos os manuscritos nos catálogos. E neste caso eles falaram que não tem nenhum registro do livro, com exceção daquela citação que eu mostrei a eles de Mahamad de Dublin. Então estamos citando um livro perdido de Asher Lamel, que era o bisavô de Mahamad de Dublin. Então, talvez escreveu em 1550 ou 1525, eu não sei, talvez 1577. Ele era o bisavô dele. Ele fala, isso é o que está escrito no capítulo 34, e aí ele fala uma seção muito grande desse livro perdido. Então, Mahamad de Lublin cita Asher de Kharkov em 1608, não sabemos a data exata, 4 está citando 5. Isso é o que está escrito no capítulo 34. A respeito do tetrograma, suas vogais recebidas de Sinai são Sheva, Kolan, Kamaz. Ele fala mais. Asher de Kharkov também mostrou uma prova que ele achou um certo livro sagrado de Cabala e nele está escrito, aqui é 5 citando o 6. Nós não temos o livro do número 6. Eu espero que quando todos os livros hebraicos forem publicados, ou que não foram ainda, certo? Ou pelo menos ainda podemos procurar publicado no futuro. Talvez acharemos todos esses 2 livros escritos no futuro. Mas tudo que temos agora, e eu procurei, tudo que temos agora são citações do 6, citando o número 5, e que foi citado pelo número 4. Então, essas citações estão no livro de Cabala, e que não sabemos quem escreveu, Se Asher de Kharkov viveu em 1550, então esse livro de Cabala poderia ter sido escrito em 1549. Um ano depois, eu não sei. Aqui é o que fala, está escrito um livro de Cabala de Asher de Kharkov. De acordo com a tradição recebida pelos sages, que saiu da boca dos profetas de recordações abençoadas, no qual eles receberam da boca do Todo-Poderoso as vogais do número original, estão com um servo na sua cabeça, um rei no meio e a bola de vogal de entendimento no final. Ué, o quê? O que significa isso? Ainda bem que ele deu a interpretação para nós. Meu bisavô Asher de Kharkov explicou: Shava é o servo, Kolan é o rei e Kamaz é a bola de entendimento. Ou seja, o livro não achado de Cabala confirma que as vogais são Shava, Kolan, Kamaz, Yehová. Agora, por que Sheva é chamado de servo? Isso é óbvio. Se você sabe hebreu, a gramática hebraica, Sheva não é nenhum mesmo considerado uma vogal. Tecnicamente, ela é uma sem-vogal, é a mais fraca de todas as vogais. Ela é conhecida como Mishrer, ou servante. Aliás, isso não é muito fora do comum. E a vogal Kolan é muito bem óbvia. Kolan é conhecida como rei, ou uma coroa das vogais, porque é a única vogal que está escrita acima de outras letras, todas as outras vogais estão debaixo dela. Para Kamaz é a bola de entendimento. E realmente não sei o porquê dessa. Eu tenho só uma ideia. Nas primeiras formas de Kamaz, ela foi escrita como um leão com um círculo ao redor, parece um T, mas em formatos anteriores parece que como um leão com um círculo ao redor. Talvez essa é a bola de entendimento, eu não sei. Mas aqui novamente temos um rabino falando que as vogais são Sheva, Kolan, Kamaz, mas essa não é a melhor parte dessa carta. Você vai ver qual a melhor parte dessa carta é Shava, Kolan, Kamaz. A melhor parte dessa carta é quando Mahamad de Lublin termina a carta e ele diz: eu só lhe peço uma coisa, que você esconda essa carta num lugar puro e sagrado e não deixe essa carta circular aqui e ali. Mahamad de Lublin sabia que o que ele estava escrevendo para Shatar Shofé era secreto e que não era para levar ao público, que não era para ser lida, pelo menos pelos que não merecem. A carta tinha de ser escondida. E como Nehemia descobriu isso? Como ficamos sabendo disso no século XXI? Porque quando Mahamad de Lublin morreu, os seus discípulos desobedeceram do seu desejo e coletaram todas as suas cartas e fizeram disponível ao público da mesma maneira que aconteceu a alguns dos rabinos antes dele.
Mas os discípulos de Muhammad fizeram disponível ao clube de uma maneira radical. Eles levaram suas cartas para serem publicadas. Nós temos as coleções de suas cartas depois que ele morreu. E hoje eu posso ir a procurar esses documentos. Isso é incrível. Porque não só temos 3 cartas. Temos a carta inicial de Chofé, em 1608. Temos a resposta dessa carta por Ramá, também em 1608, quando ele pediu para esconder a carta. E a resposta dessa carta por Chofé no ano seguinte, no dia de abril de 1609, Chatá Sofé escreveu: Saiba, meu senhor, que eu também sei. A vocalização do nome verdadeiro está nas vogais de Shahak, assim como eu já tenho escrito. O que ele está tentando dizer é que eu não sou nenhum idiota. Eu sei o segredo. Eu sei quais que são as vogais Shaba, Kolan, Kamaz, Yehová. Aquilo que a Vossa Excelência escreveu de guardar a carta da Vossa Excelência em um lugar puro e sagrado e que não fique circulando por aí, ela está escondida em minhas coisas, lacrada no meu cofre. Isso é inacreditável. Não era para ninguém ver essas cartas. E hoje eu posso sentar em qualquer lugar do mundo e acessar esses documentos. Eu vou falar para vocês como é que eu encontrei esses documentos, especialmente as cartas de Muhammad de Lublin. Eu mencionei antes que a primeira de Zohar foi mandada para mim em 2012, a carta. E eu pensei que ela era a única fonte que falava qualquer coisa na língua rabina a respeito do nome de Jeová. Eu não tinha a mínima ideia que existiam mais fontes. Mas depois que eu li o que esse cristão falou, que a palavra Jeová era somente dos cristãos e não dos judeus, aí eu falei, ok, eu aceito esse desafio. Mas vamos para ver o que os judeus falaram. Eu já sabia que o Zohar falou que era Yehová, então decidi procurar outras fontes hebraicas. Eu honestamente pensei que eu não ia achar nada, pelo menos eu poderia dizer que eu olhei a única fonte hebraica que falava que o nome era Yehová, era o Zohar. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que acabei achando 16 rabinos que disseram que é Yehová. Então eu comecei a coletar esses documentos e colocar nos bancos de dados. O que o material da universidade tem feito foi colocar todos os documentos disponíveis para pesquisa, e eles colocaram todas as cartas de documentos e eles acharam. Então hoje em dia eu posso pesquisar quase 100 mil livros nesse banco de dados. Eu passei muito tempo nesse banco de dados. Esse serviço na universidade não é grátis, gastei mais de $1.000 através dos anos. Então eu peguei esse pendrive que tinha mais de 100 mil livros armazenados neles e que agora pode ser pesquisado em hebreu. Eu baixei tudo no meu computador e então comecei a pesquisar. Comecei pesquisando a frase Sheva Kolan Kamaz. E dentro de 30 segundos eu encontrei Muhammad de Lublin dizendo que as vogais do tetagrama é Sheva Kolan Kamaz. Agora pense bem, isso foi 30 segundos. Depois disso, a porta se abriu para meses de pesquisa, nos quais gastei centenas de horas achando as outras fontes. Mas, então, pensei, se me levou 30 segundos para encontrar isso, por que ninguém acha também? Eu falo para você que acredito que eu li tudo que era acadêmico sobre esse assunto do nome. Eu li tudo que poderia encontrar, tudo da fonte hebraica, como qualquer outra fonte. Eu nunca vi ninguém mencionar Muhammad de Lublin, ou fala que o nome é Sheva Kolan Kamaz. Pessoas têm lido vários livros sobre a pronúncia do tetagrama e ninguém, acredito, jamais mencionou isso. Como é possível que eles não encontraram? É tão simples achá-los. Então, o que eu acredito é que eles nem mesmo procuraram. Então, você está me falando que temos 100 mil livros hebraicos que podem ser pesquisados e ninguém procurou olhar para ver o que os judeus falam sobre como pronunciamos o nome? É mesmo? Eu não podia acreditar nisso. Então pensei, se eu achei isso em 30 segundos, o que mais poderia achar se eu aprofundar meus estudos? Realmente, fui muito bem abençoado em poder acessar esses 100 mil livros. Alguns livros estavam lá, mas outros não. Como falei antes, alguns deles estavam em manuscritos que nunca foram publicados, nem mesmo em hebreu. Isso foi um estudo muito intenso que fiz, gastando centenas de horas. Eu não poderia ter feito isso sem Yehová. Eu não ia achar nada. Imagina, eu achei 16 fontes de mais de 100 mil. Você pode ter uma impressão, ouvindo os estudos, que os rabinos falavam disso em todo lugar, em cada página, que a palavra é Yehová, Sheva Kolan Kamaz,
Bem do contrário, eles estão escrevendo cartas secretas com a intenção delas não serem publicadas. Eles estão codificando essas cartas. Se você não sabe o que eles estão fazendo, você não sabia o que eles estão falando. E se tiver 100 mil livros desse banco de dados, significa que mais de 990 mil documentos que não falam que são as vogais de Jeová. Isso realmente é um segredo. Não uma agulha no palheiro, é uma agulha num monte de agulhas. E o fato de que eu consegui encontrar essas coisas foi por causa da ajuda de Jeová. Não tem nem jeito que eu podia ter achado isso sem a ajuda e a direção dele. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu precisava ter uma folga. Eu levantava de manhã, estudava 10 a 12 horas. Alguma vez eu pesquisava por 18 a 19 horas por dia. Eu, às vezes, dormia e acordava de manhã e começava tudo de novo. Tinha algumas noites que eu não conseguia dormir. Teve uma hora que eu achei uma referência a um livro, mas eu não tinha acesso a esse livro. Então eu procurei livrarias e eu não conseguia achar em lugar nenhum. Aí descobri que existia um livro usado numa livraria em Jerusalém. Então liguei para um amigo meu em Jerusalém, falei para ele comprar o livro e mandar para mim no próximo dia. Eu precisava desse livro. Ele mandou para mim o mais rápido possível e vindo de Jerusalém demorei 3 dias. Por causa disso, eu não consegui dormir por 3 noites. Simplesmente não conseguia dormir. Estava tão animado, eu não conseguia pensar em nada mais. Então, finalmente, eu recebi e não me decepcionei. Foi muito mais emocionante do que eu pensei que seria. Algumas passagens eu mencionei aqui. Quando eu falava com um amigo sobre isso, ele me disse que a tradição dele é que eu fui preso pelo Espírito. Falei para ele que eu nunca tinha ouvido falar disso antes. E que a única coisa que eu queria saber era mais. Enquanto eu estudava, eu queria saber mais. Eu tinha de saber mais. Então, enquanto eu fazia isso, eu precisava de uma folga. Meu cérebro estava cansado. Estava estudando 6 dias por semana, entre 12 a 19 horas por dia. Bom, meu cérebro não descansa. Isso é como meu cérebro funciona. Ele não descansa. Então, para descansar minha mente, eu decidi fazer uma outra pesquisa. Uma pesquisa que não seja tão intensa. E esse projeto que eu queria fazer era a respeito de minha genealogia. Por anos, e muitas vezes eu falei isso ao público, que do lado da minha mãe eu sou descendente do rei Davi. O meu tio e primos pesquisaram e descobriram que nós éramos descendentes do rei Davi. Então eu decidi fazer esse tipo de pequeno projeto, somente para limpar a minha mente um pouco. Então eu decidi começar a estudar a minha genealogia. Eu já sabia desde que, quando eu era uma criança, que era descendente desse rabino Zelmola. Sempre soube que era descendente do rei Davi. Meus familiares sempre ouviram isso. Então esse rabino Zelman de Volagem, sabíamos que ele era descendente direto do rei Davi. Então eu comecei a fazer, então, procurar os documentos, a certidão de nascimento, de morte, de óbito, tudo quanto é coisa, conversando com os amigos. E esse, por exemplo, aqui era o Nehemia Robinson, que era o meu bisavô, e essa era a minha bisavó. E ele a Nehemia Robinson, era descendente do rabino Zelmola de Vologin. Então, achei esse documento na Europa, na Lituânia. Esse documento estava escrito em polonês. Esse documento foi escrito por Nehemia para provar que ele morava em Lutânia antes da Primeira Guerra. Esse documento foi traduzido e nós temos eles aqui que afirma que ele é a tradução oficial. Eu fiz isso me custou muito dinheiro, mais de $1.000. E esse é um esmirra, que significa quando ele foi ungido rabino. Ele foi ungido rabino assim que eles fazem, um rabino põe a mão na cabeça de outro rabino e declara ele, unge ele como sendo um rabino. E esse rabino, ele era tão famoso que até na época o governo criou essa moeda que tinha até a própria casa dele. Aqui é a esposa e prima dele, de Nehemia Robinson. Então eu comecei a procurar mais documentos dessa Fruma Robinson. Até minha irmã mais velha lembrava dela. Ela morreu um ano antes do meu nascimento. Aqui está o certificado de cidadania dela, de Fruma Robinson. Esse aqui é a foto do pai dela. O pai dela chama Baruch Nassel. Essa é a foto do meu trisavô, um certificado de óbito. Minha mãe tinha até a foto dela quando ela morreu em 1992, dessa menina de 7 anos. Aqui está o certificado de nascimento, que mostra quem são os pais de Baruch. Vemos que Baruch, quando ele morreu, aliás, esse aqui é o Benjamin Benish, que era o pai de Baruch,
e é através da certidão de nascimento que eu estou descobrindo quem são os pais dos pais dos pais, e voltando até chegar ao rei Davi. Essa é a foto do Benjamim, que era o pai de Baruch, e esse aqui era o pai dele, Moshe Yeshua, que está em hebreu, e eu tive de pagar caro para fazer essa tradução em Lutiânia. E vocês vão ver aqui a tradução desse documento, que mostra quem são os pais dele, e que quando ele morreu, ele deixou somente um filho, uma menina de 7 anos, que não deram o nome dela. Esse aqui era o pai dele, Gayon Rabi Zemel, que era o pai do Baruch. E essa menina de 7 anos, eu não consegui descobrir o nome dela, ainda estamos voltando atrás, só era conhecida nos documentos como uma menina de 7 anos, mas eu acabei descobrindo o nome dela através de uns documentos russos, que quando eles fazem no final do ano o governo, e o nome dela era Sora Navetel. Esse era o nome da menina de 7 anos de idade, e que agora descobrimos. E a descendência dela é bem claro, que vai até o rei Davi. Isso aqui é um documento mais moderno dela, um documento mais atualizado, escrito em russo, onde descobrimos os documentos dela. Toda a minha vida, meus familiares falaram para mim que eu era descendente do rei Davi, e agora tenho verificado isso. Também percebi que Meir Maham de Lublin é o meu bisavô 11, o rabino que disse para guardar a carta num lugar seguro, junto com Asher, que disse para esconder a carta para que nenhum que não merecia ler poderia ler. Essa era parte da conspiração de esconder a pronúncia das vogais de Yehová. Meus descendentes foram eles que começaram isso, o sangue deles corre nas minhas veias, e agora eu posso arrepender pelos pecados dele e restaurar o nome de Deus ao mundo, o nome que eles quiseram que fossem escondidos. Então, seguindo os meus bisavós, se você olhar meus bisavós 103 vezes, se você voltar na minha descendência 103 vezes meus bisavós, vamos lidar diretamente com o rei Davi. Realmente muito fantástico isso, saber que são da descendência do rei Davi, e quem sabe eu fui, meu trabalho arrepender pelos pecados dos meus ancestrais, de esconder o nome de Deus. Pensando nisso tudo, uma escritura vem na mente em Jeremias 23, 27, que fala: eles planejaram fazer o meu povo esquecer o meu nome. E isso realmente aconteceu. E vamos continuando, se você ler em Jeremias 44, 26, isso é a praga que Jeová colocou nos judeus em exílio. Eles são aqueles que rebelaram e foram para o Egito contra o mandamento dele. Isso aconteceu. Meus ancestrais sabiam o nome, mas não falavam. Eles que falaram para guardar a carta para as pessoas não lerem, as que não merecem. Eles eram os meus ancestrais, e eu tenho me arrependido dos erros dele.